Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da UBA, mais uma aula da classe de novos membros. É uma oportunidade especial para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos estudando a revista Seu Crescimento em Cristo e hoje a lição é a lição número 9 da nossa revista, a partir da página 45 lá na revista, né? Seu compromisso com a adoração a Deus. Você pode estar pegando a revista lá, fazendo, respondendo as questões, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia e é uma oportunidade para a gente estar aprendendo juntos acerca da palavra de Deus e especialmente hoje acerca da oração, da adoração e o que é e da importância da adoração. Então, antes de mais nada, eu queria orar com você. Eu queria te convidar a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos orar nessa hora? Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Pai, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para estudar a tua palavra, Pai. Pai, nos abençoa, nos direciona nesse estudo, Pai. Cuida de nós, Pai. Sejam momentos proveitosos e abençoadores, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, como a gente já começou falando, nosso estudo aqui, nossa aula hoje vai falar sobre a adoração, sobre a importância, né, o que é a adoração. E pensando nisso, sobre o que é adoração, eu queria dividir e mostrar para vocês 3 fotos da nossa igreja, de atividades da nossa igreja, e eu queria te perguntar acerca da adoração. A primeira foto é uma foto da nossa classe da UBA, né? Nossa classe de novos membros, dá até saudade vendo essas fotos, mas eu tenho certeza que logo, logo nós vamos estar juntos de novo, tendo a oportunidade de estarmos estudando a palavra de Deus, estarmos aprendendo juntos, né? No mesmo ambiente da palavra de Deus, porque estamos fazendo isso através da tecnologia, mas tenho certeza que Deus vai nos dar a oportunidade de fazermos isso juntos, né? A outra foto é a respeito do trabalho nosso da Madrugada do Carinho, um trabalho que a gente realiza com moradores de rua, pessoas que têm tão pouco, e a gente tem a oportunidade de levar um alimento, levar um carinho, mas principalmente levar a palavra de Deus para essas pessoas, né? Levar Jesus para as pessoas que têm tão pouco. E a última foto é uma foto do nosso momento de adoração, lá na igreja, quando louvando a Deus juntos, e é saudade também da oportunidade de estarmos louvando a Deus juntos enquanto igreja, né? E aí, baseado nessas fotos, eu queria te fazer uma pergunta. Em qual desses momentos nós estamos adorando a Deus? Qual desses momentos nós estamos dando adoração a Deus? O que você acha? Bem, se você falou que estamos adorando a Deus em todos os momentos, você acertou, porque a nossa adoração não está vinculada a simplesmente estarmos na igreja, estarmos louvando a Deus. Muitas vezes a gente faz essa associação de que a adoração tem a ver com música, com levantar a mão, com adorar, com cantar uma música. E na verdade o que a palavra de Deus nos orienta é que tudo que nós fazemos tem a ver com adoração. De que em todo momento nós estamos adorando e prestando um culto a Deus. Você quer ver? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim a palavra de Deus: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a forma como eu falo adora a Deus ou não, a forma como eu me visto adora a Deus ou não, a forma como eu me relaciono com as outras pessoas adora a Deus ou não, tudo que eu faço isso é instrumento ou não de adoração a Deus.
E a palavra de Deus nos orienta, olha, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, façam tudo com o objetivo de glorificar, façam tudo com o objetivo de adorar, façam tudo com o objetivo de engrandecer o nome do Senhor. Que esse seja o nosso principal desejo em qualquer das nossas atitudes, em qualquer das nossas atividades, possamos estar adorando a Deus, possamos estar prestando louvor, culto ao único digno de louvor, de honra e de glória, né? E pensando acerca dessa questão da adoração, a gente pode pensar em por que as pessoas se aproximavam de Deus, por que as pessoas buscavam adorar a Deus, a Jesus. A Bíblia ela é repleta de exemplos disso, mas especificamente o Velho Testamento, o Novo Testamento, perdão, os Evangelhos têm alguns exemplos sobre isso. A gente pode ir lá em Mateus 9:18 e ele vai ter um exemplo para a gente lindo, clássico, de por que as pessoas se aproximavam de Jesus e por que as pessoas adoravam a Jesus. Então, lá em Mateus capítulo 9, versículo 18, Jairo, ele se aproxima de Jesus, ele estava com a sua filha doente, e ele se aproxima de Jesus e presta atenção lá no versículo 18 do capítulo 9. O que diz? Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou e se ajoelhou diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jairo acreditava e tinha um diagnóstico de que a filha dele tinha morrido. Mas ele acreditava que se Jesus colocasse as mãos dele sobre a filha dele, ela voltaria a ter vida. E por conta disso, ele se aproxima de Jesus se curvando, se ajoelhando, adorando a Deus, numa atitude de adoração a Deus. Ele se aproxima de Jesus com uma posição e a atitude demonstra o coração desejoso em adorar. Então a gente pode entender que o motivo que levou Jairo e tantos outros na Bíblia e precisa nos levar a adorar a Deus é porque precisamos entender quem é Deus. É necessário que nós entendamos quem é o Senhor, nós entendamos o seu poderio. E o problema é que muitas vezes nós nos confundimos porque somos tentados a achar que nós podemos muitas coisas, achar que nós podemos fazer coisas, que nós podemos tomar atitudes, que nós conseguimos. Enquanto nós achamos que nós não conseguimos, nós não somos capazes de dar glórias a Deus por coisas que só Ele pode fazer. Porque nós não vivemos no tamanho e na dimensão de Deus. Só quando eu e você entendemos quem é Deus, quem nós somos, a posição de Deus e a nossa posição, nós somos capazes de nos encurvar, de nos ajoelhar, não só fisicamente, mas ajoelhar no nosso coração e nos aproximar humildemente de Jesus e dar a Ele a nossa adoração. Adoração muito além dos gestos, das atitudes, da mão que a gente levanta, de um joelho, de uma música que a gente canta, mas de um coração adorador. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas é importante agora a gente entender que o que nos leva a adorar a Deus é entender que Deus é o Todo-Poderoso. Entender que Ele é o dono, que Ele é o Criador e o Consumador de todas as coisas. Ele é o Senhor, né? Quando a gente decidiu andar com Deus, a gente decidiu aceitá-lo como Salvador. Mas mais do que aceitá-lo como Salvador, a gente decidiu aceitá-lo como Senhor, como dono, né? E é como um patrão de uma empresa que a gente trabalha e ele nos dá orientações e a gente segue as orientações, a direção que o patrão dá. Olha, faça assim, faça desta forma. Quanto mais a Deus que nos ama e que cuida de nós em todo o tempo. Amém? Continuando pensar acerca da adoração, o livro de Atos, capítulo 10, versículos de 25 a 29, conta uma história muito interessante acerca de quem devemos adorar. Atos, capítulo 10, versículos de 25 a 29, diz assim: Quando Pedro ia entrando na casa,
Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez-o levantar, dizendo: Levanta-te, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? É interessante, o texto vai narrar a ida de Pedro até a casa de Cornélio, né? Quando Pedro chega à casa de Cornélio, aí tem uma história muito interessante sobre a visão que Pedro teve, sobre os preconceitos de Pedro, como ele tinha sido ensinado, o que ele tinha aprendido, até ele chegar à casa de Cornélio. Mas isso é uma história que a gente pode deixar para um outro dia, para um outro momento. Mas eu queria chamar a sua atenção principalmente para o versículo 26, quando ele diz: Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: Levanta-se, eu sou homem como você. Pedro, ele deixa claro, olha, Cornélio, ele tinha uma expectativa, ele tinha desejo que alguém da igreja primitiva, alguém da igreja fosse até ele. Ele não era judeu, ele era romano. E quando Pedro chega à casa dele, o primeiro ímpeto, o primeiro desejo dele é de adorar Pedro. Então ele se lança aos pés de Pedro, se ajoelha aos pés de Pedro, querendo adorar a Pedro. Mas Pedro, no mesmo momento, no mesmo instante, fala: não. Eu sou homem igual a você, você não deve me adorar. E aí isso nos ensina e deixa claro para a gente que a nossa adoração deve ser somente a Deus. Existem pessoas que falam: eu adoro determinada coisa, eu adoro outra coisa, e aí muitas vezes a manifestação, quando a palavra sai, diz: olha, eu gosto muito. Eu adoro, eu quero dizer, eu gosto muito. Não que eu tenha nenhum tipo de veneração, não seja que eu adore, mas que eu gosto muito de determinada situação. O problema é que muitas vezes tem coisas que a gente não diz que adora, mas elas ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Elas ocupam um lugar que deveria ser somente de Deus no nosso coração. Às vezes uma pessoa, às vezes uma circunstância, às vezes uma posição, um cargo, um emprego, um carro, uma casa, ocupam um lugar que deveria ser só de Deus. Às vezes a gente diz: olha, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o meu marido, eu não posso perder a minha esposa, eu não posso perder o meu filho. Se eu perder esse emprego, eu não sei o que vai ser da minha vida. Quando na verdade a minha vida e a sua vida precisavam estar pautadas e guardadas somente nas mãos de Deus. O trono é só de Deus. A palavra de Deus é clara em dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, o que é de Deus, a glória dele, não é para ser dividida com mais ninguém. Ele é o dono, ele é o único, merecedor, digno de honra, de glória e de louvor. Então, se algo tem estado no seu coração no lugar de Deus, se algo tem sido prioridade no seu coração, está na hora de você rever as suas prioridades. Quem sabe não foi para este tempo, não foi para esses dias em casa, esses dias afastados do convívio, afastados do trabalho, afastados de muitos amigos, afastados de muitas coisas que a gente normalmente faz, que Deus não tirou para tratar com você. Que Deus não tirou para colocar as coisas nos seus devidos lugares, para colocar as prioridades no lugar que elas devem estar. Talvez seja esse tempo que Deus fale: olha, vamos colocar em primeiro lugar o que é primeiro e as outras coisas a gente bota depois. E eu já disse para vocês que para a gente entender o que é prioridade, né? Prioridade é que tudo aquilo que a gente investe o nosso tempo e o nosso dinheiro. Isso é prioridade para a gente. Aí fica fácil da gente entender e prestar atenção naquilo que a gente tem gasto do nosso tempo, daquilo que a gente tem gasto do nosso dinheiro. Isso é prioridade para a gente. Que a nossa prioridade seja o Senhor e assim a nossa adoração
vai estar sendo em Deus. E quem adora a Deus busca ser parecido com Deus. Quem adora a Deus busca imitar a Deus em tudo, busca ter uma vida que honre e glorifique a Deus em tudo. É só pensar, alguém que é fã do Roberto Carlos vai querer se vestir igual ao Roberto Carlos, vai querer usar o cabelo igual ao Roberto Carlos, vai querer ter as roupas do Roberto Carlos, porque ele quer adorar, porque o centro da adoração dele é o Roberto Carlos. E quando nós decidimos adorar a Deus, o nosso coração precisa estar totalmente nas mãos de Deus, porque aí nós vamos querer ser parecidos com Ele. O escritor vai dizer que o principal objetivo do diabo é perverter a nossa adoração. Porque se ele muda aquilo no qual adoramos, ele muda toda a nossa maneira de viver, toda a nossa maneira de pensar. Ele quer simplesmente trocar o motivo da nossa adoração. Quer que a gente adore outras coisas que não seja o Senhor. Só Ele merece ser adorado. Ele é o digno de louvor e adoração das nossas vidas. Ok? Amém? Vamos? Continuando, João capítulo 4, versículo 23, um dos textos lindos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Né? Jesus vai buscar, ele entra em Samaria com seus discípulos e ele vai até o poço, ele para no poço, os discípulos vão comprar comida e aí chega uma mulher no poço, já era por volta de meio-dia, muito sol, as mulheres não costumavam ir ao poço naquela hora, ou iam de manhã, ou iam mais no fim do dia, e aquela mulher vai naquele horário, e lá tem um encontro com Jesus. Jesus começam a conversar sobre água, e Jesus pergunta acerca do marido dela, e ela diz, olha, eu não tenho marido, eu já tive 5, e o que eu tenho agora, Jesus pergunta acerca do marido, e ela diz, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, olha, isso é verdade, você já teve 5, e o que está contigo agora não é seu marido. E aí ela percebe que Jesus era diferente, Jesus não era simplesmente um homem que estava no poço, ele percebe algo diferente em Jesus, e aí eles começam a conversar, ela começa a perguntar acerca de onde ela deve adorar, se é onde os samaritanos adoram, onde os judeus adoram, e Jesus deixa claro a ela em dizer, olha, não importa o lugar, mas importa, e aí é o que Jesus vai dizer a ela, lá no livro de João capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Jesus disse assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Aquela mulher estava muito preocupada em saber qual é a forma da adoração, qual é o local da adoração. Olha, a gente precisa adorar onde os samaritanos adoram, a gente precisa adorar onde os judeus adoram, onde é que é o lugar certo. Já que ela percebeu que Jesus era profeta, que ela entendeu assim, e ela quis tirar essa dúvida que ela tinha, e ela falou, olha, onde é que eu devo adorar? Eu devo adorar em Jerusalém? Eu devo adorar no monte? Onde é que eu devo adorar? E aí Jesus é muito claro em dizer para ela que muito além do local da adoração, o importante é que o coração dela estivesse no seu objeto, na pessoa a quem ela deve adorar. Deus, Jesus Cristo. Muitas vezes, e por isso que lá no início, quando a gente começou a conversar aqui, a gente falou, olha, onde que a gente deve adorar? Qual é a forma correta da adoração? É quando a gente está evangelizando, quando a gente está dando aula, quando a gente está na madrugada do carinho, quando a gente está cantando, quando a gente está abençoando, a gente está sendo bênção na nossa casa, a gente está sendo um bom marido, a gente está sendo uma boa esposa, a gente está sendo filhos obedientes. Onde que a gente deve adorar a Deus? Quando que a gente está adorando a Deus? E a resposta é simples, a gente está adorando a Deus o tempo todo. Quando estamos fazendo para a glória de Deus. É necessário que o nosso coração esteja em Deus. É necessário que a nossa vida esteja em Deus. E aí tudo vai fluir como canal de adoração, instrumento de adoração. Naturalmente, a nossa vida vai fluir
na direção da adoração a Deus. Muito mais do que um local, não, vou esperar o domingo para adorar na igreja. Se a gente for esperar o domingo para adorar na igreja, a gente está com um problema sério nessa quarentena. A gente está com uma dificuldade grande, porque a gente não pode estar no templo. E aí mostra que Deus está na sua casa. E Ele ministra com você na sua casa, quando você pega a palavra dEle, quando você dobra os seus joelhos, quando você ora, quando você participa dos nossos cultos, quando você está assistindo essa aula, seu coração estiver aberto, Deus fala contigo o tempo todo. Mas para isso é necessário que o seu coração e a sua vida estejam nele. Você esteja adorando a Deus o tempo todo. Adorando a Deus em todas as questões. Muito mais do que a forma como devemos adorar. É necessário que tenhamos uma vida de adoração o tempo todo. E falando acerca da adoração, Jesus, ele, no sermão dele, num dos ensinamentos de Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 40, Jesus ele fala um pouco sobre a adoração, ele fala um pouco sobre a manifestação de coisas que muitas vezes a gente olha e diz, olha, isso não é adoração. Mas ele fala, olha, como se você estivesse fazendo para eles, se o seu coração estava em mim fazendo para eles, vocês estavam fazendo para mim. Vocês estavam fazendo como se fosse para mim, como se eu estivesse recebendo. Mateus capítulo 25, a partir do verso 34, diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando que te vimos enfermo, preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Coisa linda. Coisa linda. Jesus está dizendo, e aí deixando muito claro que quando o meu e o seu coração estão em Deus, quando as atitudes nossas são desejosas de espalhar e de levar o amor de Deus, nós estamos fazendo como que para Jesus. Quando trabalhamos na madrugada do carinho, quando liberamos uma palavra, quando oramos, quando ajudamos as pessoas com algum mantimento, quando somos simplesmente ouvidos, quando compartilhamos e dividimos a oração, orando uns pelos outros, nós estamos sendo canal de Deus. Nós estamos fazendo como que para Jesus. Nós estamos adorando a Jesus. O que você faz não faz somente para você ou para que a sua vida seja abençoada, mas quando você se preocupa em ser instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, você está adorando a Deus. Você está sendo canal de Deus em todo o tempo. Deus conta com você. Deus espera de você a disponibilidade de adorá-lo. Sim, louvando, cantando hinos, cantando louvores a Ele, mas Ele espera a sua adoração em todo o momento da sua vida. Seja no seu momento íntimo com Ele, seja no momento em que você tem a oportunidade de abençoar outras pessoas. A palavra de Deus é clara em dizer que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse está cometendo pecado. Amém? Nosso objetivo hoje, nossa conversa de hoje foi entender que a adoração é muito além do que um momento de louvor, um momento de músicas que cantamos na igreja. Que a nossa adoração é estarmos
em todo o tempo com o nosso coração em Deus. E em todos os momentos que a nossa vida, o nosso coração está em Deus, nós estamos adorando a Ele. Nós estamos exaltando e glorificando o nome de Deus. Estamos colocando o Senhor, quando colocamos como prioridade nas nossas vidas, quando entendemos que Ele é o Senhor, que nada, 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 nem ninguém merece adoração, que só Ele é digno de adoração, quando colocamos como prioridade, quando não estamos preocupados com a forma, mas que o nosso coração está em Deus, Ele olha por nós e recebe a nossa adoração. Então, em todo tempo, seja adorador. Porque Ele diz, João capítulo 4, versículo 23, os olhos do Pai estão rodeando a terra, procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Seja você esse adorador que o Pai procura, o adorador de todo o coração. E aí, para a gente não fugir à nossa regra, tem duas perguntinhas para a gente terminar a nossa aula, para vocês me responderem lá no WhatsApp, mandar aquele WhatsApp para mim, e aí a gente vai conversando e aprendendo acerca da palavra de Deus juntos. A primeira pergunta é: quem merece a nossa adoração? Quem merece a nossa adoração? Fácil, simples, tranquilo. Benção? Segunda pergunta: o que é adorar? Mole, né? Quem merece a nossa adoração? O que é adorar? Manda lá no WhatsApp. Vamos crescer juntos e aprender acerca da palavra de Deus. Amém? Você pode abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Podemos orar nesta hora? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta aula, Pai. Que o nosso coração esteja sempre disposto a te adorar, Pai. Fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Fica na paz.